Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para vocês. Mas antes disso, eu tenho um recadinho muito bom para dar para vocês. Muitas vezes, durante as pesquisas, eu me deparo com conteúdos totalmente em inglês e traduzir é bem complicado porque eu ainda não domino totalmente a língua. Pensando nisso, eu me matriculei no curso da English for You, que é uma escola muito legal. As aulas são feitas pelo Zoom, são aulas totalmente dinâmicas, são muito participativas e eu gostei bastante. Então eu conversei com a minha teacher Bartira para conseguir algum mimo para vocês, porque eu sei que assim como eu, muita gente tem dificuldade com o idioma e a teacher Bartira pode te ajudar. Ao entrar em contato com a escola e dizer que assiste o meu canal, você não paga taxa de matrícula, tem 50% de desconto no material didático e descontos de até 30% na modalidade de aula que você escolher. Eu vou deixar o contato da escola num comentário fixado, então se você tiver a fim de aprender um novo idioma, é só entrar em contato com eles. Bom pessoal, agora sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Bruno Eustáquio Vieira nasceu e foi criado na cidade do Guarujá, que é uma cidade praieira localizada no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil. O Bruno morava com a sua mãe, que se chamava Márcia Lanzani, e não há informações oficiais em relação ao pai biológico dele. O que se sabe é que a Márcia Lanzani acordava muito cedo e corria atrás do sustento da casa. Ela sempre foi uma mulher muito batalhadora e, devido ao seu grande esforço e determinação, ela conseguia entregar um pouco de conforto ao seu filho. Eles não tinham uma vida luxuosa, mas as horas exaustivas de trabalho faziam com que Márcia cumprisse com louvor o trabalho de chefe de família. Por conta disso, nada faltava para o jovem, dentro das possibilidades, é claro. Se a gente for parar para pensar, é sempre assim, né, gente? Nós sempre escutamos dos nossos pais que eles sempre querem dar pra gente o que eles não tiveram quando eram mais jovens, quando eram adolescentes. Mas apesar de todo o esforço de sua mãe, Bruno começou a se incomodar e achar pouco o que ele tinha. Nada o satisfazia, ele sempre queria mais. As roupas precisavam ser de marca. Seus objetos eletrônicos, obrigatoriamente, deveriam ser novos, e ele sempre queria os últimos lançamentos. E dinheiro para os passeios aos finais de semana não poderiam falhar. Márcia estava fazendo o possível para atender todas as demandas do jovem. Alguns anos mais tarde, Bruno decidiu que queria cursar medicina. É evidente que sua mãe o apoiou, afinal de contas, qual mãe não se orgulharia de ter um filho médico? Só a ideia de ter um filho formado em medicina já deixava Márcia transbordando de satisfação e alegria. Entretanto, nós precisamos lembrar que já sabemos que o curso de medicina no Brasil é extremamente caro e requer muito esforço e dedicação. Mesmo que o estudante opte por estudar na rede pública de ensino, ele deverá se dedicar bastante aos estudos, porque as vagas na universidade pública são muito concorridas. A solução é fazer um cursinho preparatório. O problema é que o investimento em um cursinho pré-vestibular para o curso de medicina é bastante elevado. Mas mesmo assim, com todos esses obstáculos emergindo, Márcia apoiou bravamente seu filho adorado. Então, continuou batalhando para custear os estudos dele, para que esse sonho se tornasse realidade em breve. Quando Bruno começou a estudar, ele rapidamente ampliou sua rede de amigos. Fez muitos amigos no cursinho, fez amizades com estudantes de medicina e áreas adjacentes. Quando ele se aproximou dos estudantes de medicina, ele percebeu que aquelas pessoas, em sua grande maioria, eram pessoas com alto poder aquisitivo, pessoas com famílias ricas e influentes, pessoas que não trabalhavam e que frequentavam os melhores lugares da cidade e moravam também nos melhores bairros da cidade e andavam nos melhores carros. Bruno ficou impressionado com aquele estilo de vida e também ficou deslumbrado com a possibilidade que aquelas pessoas tinham de ter tudo do bom e do melhor em suas mãos, apenas utilizando um cartão de crédito, muitas vezes um Black Card, praticamente sem limites. Aquela vida parecia ser perfeita e o Bruno a invejava. Bruno morava com sua mãe em um bairro um pouco mais simples. A casa era confortável e aconchegante, mas isso passou a não ser mais o suficiente para o jovem. A casa onde viviam ficava localizada no bairro Sítio Cachoeira,
e ele começou a dizer frequentemente para sua mãe que a casa ficava longe de tudo e que eles precisavam se mudar dali e procurar um lugar mais perto do centro e arredores. Depois de muita insistência de Bruno em relação à localização da casa, das dificuldades que ele vinha enfrentando em se locomover, a Márcia encontrou uma solução bastante prática e acabou dando uma moto para o rapaz se locomover de forma mais rápida pela cidade. Para ela, o problema estava resolvido, embora ela tivesse contraído uma nova dívida para pagar. E se você acha que isso foi o suficiente para o Bruno, sinto te informar, mas esse é um engano terrível. É certo que agora ele tinha uma moto rápida e econômica e podia se locomover pela cidade livremente, e a distância não era mais uma desculpa. No entanto, Bruno começou a argumentar com sua mãe que quando ele chamava os seus novos amigos para ir até a sua casa, ele sentia vergonha, pois o bairro era muito simples e também muito longe. O bairro deles era bem diferente dos bairros onde moravam os seus amigos. Ele queria de todas as formas que Márcia vendesse ou alugasse aquela casa e que se mudassem para um bairro nobre. Márcia insistia em dizer que não tinha condições de prover o luxo que o Bruno estava querendo, principalmente em um bairro mais caro. Ela sempre tentava convencer o filho de que o sobrado onde eles moravam era mais do que suficiente para eles. O espaço era confortável e ela fazia de tudo para que fosse acolhedor, inclusive para os novos amigos do filho. Ela recebia todos de braços abertos. Ela dizia ainda que ele não tinha que se envergonhar, porque se eles fossem realmente amigos do Bruno, eles entenderiam que, embora fossem de origem humilde, a mãe dele se esforçava para proporcionar o melhor para o seu filho. Infelizmente, toda essa conversa não fazia qualquer mudança na forma de Bruno ver as coisas. Ele queria mesmo era viver o estilo de vida ostensivo que seus amigos viviam, e aquela forma arrogante de lidar com as pessoas ao seu redor gerava várias brigas e discussões entre ele e a mãe. Ela sempre lembrava a ele que ele já vivia uma vida de luxo comparado à vida que ela mesma teve quando era jovem. Ele usava somente roupas boas, frequentava os melhores lugares junto de seus amigos e tinha liberdade de ir aonde quisesse, no momento em que desejasse. Mas ainda assim, ele não sentia que fazia parte daquele grupo e achava que a solução para se sentir completo seria ele morar em uma nova casa em um bairro nobre. Em dezembro de 2020, as brigas se intensificaram e as coisas começaram a fugir do controle. No dia 22 de dezembro de 2020, de acordo com o que o Bruno contou aos investigadores mais tarde, ele voltou da academia e encontrou sua mãe desacordada no chão. Ele checou os sinais vitais dela e constatou que não havia pulso. Ele então ligou para um amigo dele, que lhe explicou como prestar os primeiros socorros, e em seguida ligou para o SAMU. O SAMU, pessoal, é o Serviço Rápido de Primeiros Socorros aqui do Brasil. É o serviço de emergência para quando alguém se acidenta ou emergências relacionadas a socorro médico imediato. Logo que o SAMU chegou, o socorrista constatou que Márcia já não tinha mais vida. Bruno continuou seu depoimento, dizendo que ligou para sua tia e contou o que tinha acontecido. De acordo com essa versão de Bruno, sua mãe havia escorregado na urina do cachorro da família, se desequilibrando e caindo. Devido à intensidade da queda, ela havia batido a cabeça e morrido. Vale lembrar que em um outro momento ele disse aos investigadores que achava que sua mãe tivesse tido um infarto, mas essa versão é facilmente contrariada. O médico legista analisou cuidadosamente o corpo e determinou que o motivo do óbito de Márcia foi estrangulamento. Ele ainda registrou no documento que ela também tinha um corte na cabeça e um osso quebrado no pescoço. Após esse documento chegar nas mãos da polícia, tudo começou a ficar complicado. Uma pessoa não pode morrer por estrangulamento sozinha, acidentalmente. Deve haver outra pessoa na cena do crime, porque alguém a estrangulou. No momento em que o legista trabalhava na emissão do laudo referente ao caso da Márcia, o Bruno sofria em suas redes sociais, dizendo que estava de luto e que nunca deixaria de amar a sua rainha. Ele se referia à sua amada mãe. Bom, assim que foi constatado que não se tratava de uma morte acidental, e sim de um assassinato, agora era hora de investigar. A essa altura, você já deve estar imaginando quem seria o principal suspeito de tirar a vida de Márcia Lanzani. Sim,
foi ele mesmo, o Bruno, o próprio filho da vítima. Dentre as versões controversas que Bruno apresentou para a polícia, estava um depoimento do Bruno, no qual ele justificou que a mãe dele havia escorregado ao sair do chuveiro, e isso teria causado a sua morte. Entretanto, a tia de Bruno, por nome Marilza, que era a irmã da vítima, disse que a irmã estava em uma videochamada com ele no dia 21 e estava com a mesma roupa que foi encontrada morta, e disse que se fosse o caso dela ter ido para o banho, ela provavelmente trocaria de roupas. Ela chegou a confrontar o sobrinho dizendo que se ele tivesse feito algo, poderia falar para ela, mas ele obviamente negou. Depois disso, a polícia descobriu que a casa da família era equipada com câmeras de vigilância espalhadas por toda a casa, e os investigadores solicitaram as gravações para que pudessem ver as imagens. Porém, não encontraram o aparelho que continha as imagens gravadas. Os investigadores começaram a pressionar Bruno para que ele dissesse aonde estava o aparelho com as imagens. No começo, ele tentou se esquivar da pergunta, mas pouco tempo depois ele não suportou a pressão e acabou dando as dicas que eles precisavam. Os investigadores acabaram encontrando o aparelho com as imagens dentro do forno do fogão na cozinha da residência. Bruno disse que escondeu o aparelho pois estava com medo de ser incriminado por algo que ele não fez. Acontece que ao analisar as imagens no dia 21, um dia antes de descobrirem o corpo sem vida de Márcia em sua residência, a câmera do corredor conseguiu capturar, mesmo que de longe, através da porta do quarto da vítima, uma movimentação que deixou os investigadores de boca aberta. Bruno e Márcia entraram em uma luta corporal. Eles caíram no chão e, embora não esteja tão nítida a imagem por conta da distância da câmera, dá para ver que o Bruno a enforca no chão, analisa os seus sinais vitais e em seguida abandona o corpo da mãe onde estava e fecha a porta, o que faz com que a câmera não consiga mais filmar a vítima. Em seguida, o Bruno vai para a sala e começa a assistir TV. Quando questionado, ele diz que não se lembra da dinâmica dos fatos, mas que teve uma briga com sua mãe, mas que a mesma estava viva e ainda conversou com ele antes de dormir, e que só encontrou ela sem vida no dia seguinte, após voltar da academia. Ele afirma com toda certeza de que ela não morreu no momento da briga, e sim no dia seguinte. No entanto, não existem imagens da mãe de Bruno andando pela casa após a briga, e no dia seguinte as imagens não foram mais gravadas, porque provavelmente o Bruno já deveria ter desconectado o aparelho de gravação das câmeras. Após reveladas as imagens do circuito de câmeras de monitoramento e também com as contradições nos depoimentos, fizeram com que o Bruno fosse indiciado por homicídio doloso qualificado, quando há intenção de matar por motivo torpe. Em 1º de junho de 2021, a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do rapaz. Mas já era tarde demais. Bruno já havia desaparecido. Ele foi dado como foragido. Em nota, o advogado do Bruno diz que pretende reverter a decisão de prisão preventiva e que, caso não consiga, Bruno irá se entregar. Segundo ele, o seu cliente tem medo de sofrer alguma violência por conta do caso. A todo momento, Bruno diz que é inocente e que não foi responsável pela morte de sua mãe. A polícia, no entanto, ao finalizar o inquérito, diz que o único responsável pela morte de Márcia foi Bruno. Como ele nega a autoria do crime, não sabemos qual a real motivação, mas dentro de todo o contexto que o caso aconteceu, muitos especulam que se tratou de um crime financeiro. A hipótese mais aceitável é de que Bruno receberia um seguro de vida de sua mãe e também pretendia tomar posse imediata de todos os seus bens. Sendo assim, a hipótese que mais se encaixa é que Bruno tenha tirado a vida de sua própria mãe por conta da herança. O advogado de Bruno diz que Dona Márcia tinha apenas um imóvel e um carro e que acredita que seu cliente não cometeria tamanha atrocidade por tão pouco. Preciso lembrar vocês que, embora o advogado do Bruno disse que caso não conseguisse reverter a prisão preventiva, ele se entregaria, ele não se entregou e ainda está foragido. Inclusive, a polícia gerou algumas imagens de como o Bruno pode estar disfarçado e eu vou mostrá-las aqui para vocês agora. Se alguém viu o Bruno ou tem alguma informação, basta ligar para o número da polícia e dizer que avistou uma pessoa foragida. Bom, pessoal, também quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Bruno realmente não é o responsável por esse crime? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.